claro, repercutir a CPMI do INSS que segue a todo vapor. Claro, pessoal, na medida que os dias vão passando, o senso de urgência diminui um pouco, mas a gente não pode perder de vista que aqui é a chance ímpar, né, que a gente tem de realmente trazer à luz todos os acontecimentos que produziram o maior esquema de pilhagem previdenciária da história do Brasil e não pode haver qualquer recuo nesse sentido. E o momento lá na CPMI, hoje, será focado no depoimento do presidente da Conafer, uma das entidades com o maior número de descontos indevidos ao longo desse longo rastro de muitos anos, subtraindo aí a aposentadoria suada dos nossos idosos. É para lá, para Brasília, que nós vamos nesse momento para entender todos os detalhes com a nossa repórter Rani Veloso. Tudo bem, Rani? Obrigado pela presença. E parece que o Supremo Tribunal Federal manteve as prisões preventivas do careca do INSS, que não gosta de ser chamado de careca do INSS, né? E também do empresário Maurício Camisotti. É por aí? Bom dia. É por aí, sim. Bom dia para todos vocês. Muito obrigada pela receptividade. É isso, viu? Aqui em Brasília a gente está nessa expectativa para logo mais, a partir das 16 horas, mais depoimentos, dessa vez de testemunhas envolvidas com essas entidades que faziam esses descontos de forma ilegal. O primeiro a ser ouvido, de acordo com o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, será o Carlos Roberto Ferreira, presidente da Conafer, que é a Confederação Nacional de Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais. De acordo com as investigações da Polícia Federal, a Conafer teve um salto absurdo no faturamento nesses últimos anos de investigação, de 6,6 milhões de reais de faturamento para 40 milhões de reais, o que levou a ser a segunda entidade com maior número desses descontos supostamente ilegais. É isso que essas investigações devem apontar ao final. Também vai ser ouvido o empresário Fernando Cavalcante. Em uma operação também da Polícia Federal, a PF encontrou na sua casa uma adega de vinhos no valor de 7 milhões de reais, além de carros e móveis de luxo. Isso tudo leva ele também a ser um suspeito, uma vez que ele é ligado ao careca do INSS, que foi ouvido na semana passada na CPMI aqui que investiga esse caso. E a gente lembra que também, na quinta-feira passada, a comissão aprovou o pedido de prisão preventiva do Nelson Williams, que é ligado ao Fernando Cavalcante. E falando em prisão, como você bem lembrou, de fato, o Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, mais especificamente, formou ontem maioria para manter as prisões preventivas tanto do careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é apontado nas investigações como aquele intermediador dos repasses a partir dos descontos que são feitos para os servidores do INSS. Ele é sócio de mais ou menos 20 empresas que teriam movimentado mais de 50 milhões de reais nos últimos anos. Durante o depoimento aqui, a gente mostrou, ele negou que tem algum envolvimento nessas fraudes e negou qualquer relação com os governos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. E também, como você lembrou, ele não gostou de ser chamado de careca, né, do INSS, mas é assim que essa figura é conhecida nessa investigação. Além dele, também o Maurício Camisotti, ele está preso e vai permanecer de acordo com esse entendimento do STF, uma vez que esses ministros, 3 ministros, já votaram pela manutenção da prisão. Lembrando que o relator do caso é o ministro André Mendonça e ele foi seguido pelos ministros Edson Fachin e Nunes Marques. Gilmar Mendes se declarou impedido para votar nesse caso, então, portanto, falta apenas o voto do ministro Dias Toffoli, que tem até a próxima sexta-feira para se manifestar no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o caso não é levado à discussão e, como corre em segredo de justiça, a gente não teve acesso ao mérito, à justificativa da manutenção da prisão pelo relator do caso, que é o ministro André Mendonça. Então, até daqui a pouco que a gente tem aqui as atualizações sobre esses novos depoimentos. É isso aí. Rani, excelente trabalho, obrigado pelos esclarecimentos. A gente volta com você ao longo da semana. Meus amigos, a coisa vai... De hora em hora a coisa só piora ou talvez melhora, dado que estava difícil piorar. Vamos aqui com a doutora Luciana Nepomuceno, sua expectativa em torno desses desdobramentos. A gente está falando da Conafer aqui, pessoal, só para todos aqui termos a
máxima precisão, claro, é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, uma expectativa de 200 mil cadastros fraudulentos, clandestinos, operados por esses atravessadores, né? Então, é um estrago, assim, quase incalculável, né, doutora? Não, e vou trazer um elemento também novo envolvendo esse caso, novo, mais antigo, porque a Conafer, ela é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal desde 2020, ou seja, 5 anos antes dessas investigações agora pelo Congresso Nacional. E o presidente da Conafer, quando ele foi ouvido pela polícia, ele se recusou a dizer qual era o salário dele junto à presidência. E qual foi a justificativa dessa recusa? Um termo de confidencialidade que ele assinou na condição de contratado e como presidente dessa confederação. Ou seja, eu não vou dizer quanto eu ganho, porque eu fiz um termo de acordo comigo mesmo para não dizer, não revelar a minha remuneração. Muito bonito. Espetacular. É espetacular a justificativa que ele traz a público. Depois, as investigações estão mostrando milhões de descontos que foram realizados indevidamente nas contas de nossos aposentados. Portanto, está corretíssimo o Supremo em manter a prisão do Careca, goste ele ou não de ser assim chamado, mas o fato que o nome já pegou. Para que essas investigações venham realmente redundar em prisões, em condenações efetivas e realmente uma resposta à nossa sociedade. Mas é claro, se não houver uma reforma estrutural, com rastreio digital, auditoria automática e melhorar para sempre os meios de controle, eu te garanto que daqui a 5 anos estaremos repercutindo um escândalo idêntico, né? Então, importante que o Supremo pelo menos esteja nessa atuação.